Se nós confiamos verdadeiramente no Senhor e naquilo que Ele pode operar nas nossas vidas, eu vou falar uma coisa para você: se prepare para o milagre. Amém? Se prepare para o milagre. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Sobre o Deus que vai além, o Deus que faz além, o Deus que trabalha além daquilo que nós mesmos pensamos, como diz a palavra do Senhor. O Deus que olha para nossas causas, mas Ele não se limita somente naquilo que talvez seja a nossa limitação. Porque muitas vezes nós nos alcançamos, nós não alcançamos algumas bênçãos, nós não alcançamos o favor de Deus porque nós somos limitados. Deus não é limitado, irmão. Nós temos limitação de fé, de coragem, temos limitação de confiança. E isso é o que, digamos assim, é o que trava, né, o agir. A palavra diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Isso é fé. Isso é fé. Isso não é lógica. É fé. Porque essa determinação é do meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, na segundo Reis, capítulo 4. Versículo 1, segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, vou pedir por favor para você compartilhar a palavra do Senhor. Segunda Reis 4, versículo 1. O texto diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre na sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite. Qual azeite? O azeite que ela tinha. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. E vá, põe à parte, vá separando as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há nenhuma vasilha mais. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Feche seus olhos. Pai, te damos graças a Deus pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, pela verdade que é revelada, Senhor, através da tua palavra para nossas vidas. E que hoje, Deus, nós possamos, ó Deus, estar trazendo para a nossa vida essa porção da tua palavra e todos os ensinamentos que nós vamos adquirir para aplicarmos
nas nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Um Deus que faz além, mas eu poderia também dar o título para essa palavra de a vida como ela é. A vida ao vivo, irmãos. A vida como ela é. O que essa viúva passa é o que muitas pessoas passam hoje. Dificuldades inesperadas. Aqui um fato mais único, uma situação que é típica dessa história, mas que também acontece. Mas essa é o quê? Essa é a vida ao vivo. É a vida. É a vida. E uma das coisas que a palavra de Deus se preocupa nos ensinar é justamente a nós vermos a vida como ela é. E nós somos levados em algumas situações por uma ilusão de que nós temos que ter uma vida perfeita. E vida perfeita é igual montanha azul. Você só enxerga de longe. Quando chega perto, você vai ver que todos nós temos defeitos, lutas, dificuldades, todos. E situações inesperadas sempre vão acontecer. Esse texto ele fala de forma central de uma história de fé e uma história de confiança no socorro divino, naquilo que Deus pode fazer. Porque o retrato da palavra é que Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele, não desampara. Que Deus está sempre junto daqueles que são fiéis a Ele. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. Esse episódio relatado em 2 Reis é uma demonstração daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Deus pode fazer, e mais especificamente do cuidado de Deus com uma pessoa e com a sua família. Porque tem vários complicadores nessa narrativa bíblica, vários complicadores, várias situações que devem ser analisadas. Mas nós acreditamos em um Deus que não desampara os seus servos, amém, irmãos? Seja em qualquer tempo, seja em angústia, seja situações difíceis, Deus não desampara os seus filhos. Essa mulher ela era casada com um discípulo dos profetas. Vocês sabem que existia uma escola de profetas, e pessoas que andavam com Elias e depois caminharam com Eliseu e que aprendiam a respeito desse ministério, o ministério profético. E certamente esse discípulo dos profetas, como a Bíblia denomina, era o provedor da casa, era aquele que trazia provisão. Mas o que aconteceu? O que acontece na vida real? O querido irmão morreu. Não sei se você sabe, mas crente morre. Morre, irmão, e bem morrido, viu? Porque isso é a vida. É a vida. Quando ele morre e falta a figura do provedor, essa mulher, e aqui a gente poderíamos fazer vários paralelos, mas nesse caso específico, a situação dessa mulher se complica. Por quê? Porque naquela época a mulher não tinha essa liberdade de ser a provedora da família. Esse momento aqui é um momento diferente. O marido morrer, faltar a provisão já é um complicador, mas aí tem um outro complicador, irmãos. Porque quando se devia, naquela época você devia, tinha uma dívida. Quando você assumia uma dívida e você não pagava, você tinha que dar, né? O credor, ele podia tomar os seus filhos, e esses filhos iam ser escravos daquele credor. Iam ter que trabalhar para aquele credor. Para quê? Para pagar a dívida. Então já existia uma dor, que era a dor da perda. Mas basta existir uma outra dor. Porque qual mãe quer ver os filhos serem levados como escravos? Qual mãe quer pelo menos vislumbrar a possibilidade de perder os seus filhos e não ficar aflito? É a vida ao vivo.
É como acontece conosco. Quando nós vemos muitas vezes nossos filhos serem tomados pelo diabo e entrar na vida de bebida, de drogas, tudo isso é a angústia da mãe, a angústia da família. E na hora da angústia, quem vai estar do nosso lado sempre é o Deus a quem nós servimos. Amém, irmãos? E a fidelidade de Deus, esse tempo de fidelidade de Deus, que é muito importante nós também observarmos, é um tempo que não se resume, que não está determinado, não está preso no nosso tempo de 24 horas, de mês, de dia, não. A fidelidade de Deus, ela alcança momentos que são muitas vezes além da nossa própria capacidade de pensar. E essa mulher, ela confiava nisso. Então nós vemos aqui uma viúva, sem herança, sem sustento e endividada. Ó, endividada. Uma pessoa com sérios problemas, né? E infelizmente, essas viúvas, desse contexto bíblico, quando ficavam viúvas, né, elas só passariam a ter dignidade quando seus filhos viravam homem, cresciam, tinham maturidade, vida adulta. Aí sim, elas iam ser sustentadas de novo, porque ninguém ia tomar essa responsabilidade. Então, esse texto, irmãos, ele tem alguns pontos relevantes para nos ajudar a andar nesse nível de fé e confiança em Deus. Porque você pode estar falando assim: ah, pastor, o que eu preciso para pagar minha dívida é dinheiro. Não, você precisa de fé primeiro. Primeiro você precisa de fé. Você precisa ter fé no provedor. Você precisa ter fé naquele que vai estar do seu lado sempre. Então, essa situação nos mostra exatamente isso. Fé e confiança no Senhor. E como é que nós podemos trazer ensinamentos para a nossa vida? Primeira coisa que eu quero que você anote, se você quiser. Esse milagre ocorre porque existia na família um testemunho de temor a Deus. Um testemunho de temor a Deus. Um testemunho de que era uma família que se entregava ao Senhor. A palavra diz: olha, certa mulher, discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E olha só, e o Senhor sabe que seu servo temia ao Senhor Deus. Sabe quando é que o milagre começa a acontecer? Quando o nosso coração se inclina a temer e a obedecer a Deus. Irmãos, a ordem não é invertida. Ah, eu quero ser abençoado. Depois que eu vou ser abençoado, aí eu vou servir ao Senhor. Tem gente que fala assim: eu vou acertar na Mega Sena, quando eu for milionário, eu vou dar todo o dinheiro para missões. Vai não, irmão, vai não. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, não. Isso é ilusão. É ilusão. Se Deus me der um carro, eu vou todo domingo para a igreja. O primeiro lugar que ele vai para o shopping. Não vem na igreja. Não vem. E eu gosto de falar que tem alguns que ainda colocam no carro propriedade exclusiva de Jesus, e não é. Não é. Porque se fosse, estava à disposição de Jesus, já que ele é dono do carro, né? Mas às vezes, se a igreja precisa, bom, não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa mulher, ela chega respaldada diante do profeta e diante de Deus por causa do seu testemunho e do testemunho do seu marido, de que era um homem temente a Deus. E ela chega diante dele com respeito, com humildade, dizendo: olha, meu Senhor, o meu marido morreu e ele era servo, ele andava com o Senhor, ele era um dos discípulos que estava ali do seu lado.
Talvez em muitas situações, o texto não fala, mas esse homem estava ali presente, vendo como Deus operava através da vida de Eliseu. E certamente tinha no seu coração o mesmo desejo de ser um homem usado, de ser um homem que pudesse também dizer: Deus está usando a minha vida. Ou seja, o que respaldava ela para chegar diante de Deus? Porque nós temos que ter respaldo para chegar diante de Deus. Hebreus diz que aquele que se aproxima do Senhor tem que ter fé para acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe critério para chegar diante de Deus, e um dos critérios que nós estamos vendo aqui é exatamente esse: o critério da fidelidade e do temor ao Senhor. Essa mulher estava buscando fidelidade de Deus, mas ela buscava a fidelidade de Deus dizendo: Senhor, a minha família é fiel ao Senhor, o testemunho do meu marido é que ele é fiel ao Senhor. E ela chega com esse coração humilde, quebrantado, porque ela sabe que através daquele homem, o seu pedido vai chegar até a presença do Senhor. Agora perceba uma coisa: ela não chega diante de Deus reclamando, do profeta e de Deus reclamando. Podia dizer assim: ó, tá vendo aí, meu marido serviu aí tanto tempo, ficou aí andando com o Senhor para cima e para baixo, e agora, cadê o Deus do meu marido? Cadê o nosso Deus? Por que a gente está vivendo isso? Se meu marido era um homem fiel, dedicado, porque isso também, irmãos, é a tendência do nosso coração, olhar para esses tipos de questionamentos. Mas ela não faz isso, ela apenas chega, como nós devemos fazer, chega diante de Deus e expõe uma realidade, uma verdade. Você quer ver a manifestação da fidelidade de Deus? Haja com verdade diante dele, seja verdadeiro diante do Senhor. Ah, Deus, eu estou nessa situação porque fulano de tal me enganou. Não, você está nessa situação porque foi negligente, porque se ouvisse a Deus não seria enganado. Ela chega dizendo assim: essa aqui, profeta, é a minha verdade, é esse fato que eu estou vivendo, é essa angústia. E se o Senhor não lembra, eu vou lembrar o Senhor: o meu marido era um servo fiel. Você percebe a importância do bom testemunho? De alguém que chega diante de Deus e fala: oh Deus, sou fiel. E a primeira coisa que Deus vai olhar para nós é ver se tem recíproca nisso, ou seja, se nós também somos fiéis. O que gerou esse testemunho, irmãos? Uma vida piedosa, uma vida de entrega comprometida, uma vida de obediência. Isso gerou o testemunho. Ela não usa nenhum outro argumento, não era necessário, porque o principal argumento, o argumento mais importante, ela tem: estou passando por uma situação difícil e eu tenho um argumento, que é: meu marido era um homem fiel. Será que todas as esposas podem falar a mesma coisa aqui? Deus, olha, meu marido é um homem fiel. Ou será que todos os maridos podem falar assim: Deus, olha, minha esposa é uma mulher fiel? Nós temos que ter esse respaldo diante de Deus. E eu oro em nome de Jesus para que todos nós aqui tenhamos esse respaldo diante do Senhor. Um respaldo de testemunho verdadeiro e fiel diante da presença. Perceba uma outra coisa. Ela chega diante do profeta, mesmo estando passando por uma situação difícil, e aqui o foco dela, estava nos seus filhos. Seus filhos. Ela não queria ter uma segunda perda. O foco estava nos seus filhos. Mas em nenhum momento você vê ela dizendo assim: olha, eu estou aqui
estou com um problema financeiro sim, estão querendo levar meus filhos, eu quero que o Senhor arrume o dinheiro. Ela chegou fazendo isso? Não, irmão, sabe por quê? Porque antes mesmo de nós falarmos, Deus já conhece a nossa necessidade. Deus já sabe o que nós precisamos. Porque Deus já olhava para o coração. Ela não pediu, ainda que ela estivesse necessitada, ela não pede. Ela simplesmente coloca diante do profeta uma situação. E vocês sabem que Eliseu era um homem influente do reino. Era um influente dos profetas mais exponenciais da Bíblia. Quem sabe pedir um favorzinho ali? Faz um favor para mim aí, profeta Eliseu. Não, nada disso. Ela só expôs a sua verdade. Porque mesmo ela não pedindo nada, o homem de Deus foi sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Vendo a situação de luta, de dificuldade e de dor, vendo o testemunho de fidelidade, o testemunho de confiança, e Deus, a partir daquele momento, assume essa causa, porque Deus já sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Já sabe, irmãos. Sabe por quê? Que tem pessoas ainda que andam limitados na sua vida financeira e que não têm a prosperidade que deveria ter? Porque Deus sabe que o dia que der, a primeira coisa que faz é sair da presença dele. Primeira coisa. Por que, irmãos? Porque Deus, antes de tudo, conhece o nosso coração. Quando eu me comprometo com Deus, eu tenho que ter caráter para ir até o final. Até o final. Quando fazem como foi feito hoje, esses que vieram vão dizer assim: Senhor, nós vamos honrar. Nós vamos honrar. E uma coisa que me deixou triste hoje aqui, de manhã, com a pastora conversando, é que eu soube que teve pessoas que fizeram compromisso para algumas coisas aqui na igreja que não honraram. A Bíblia diz: não faça voto tolo. Não faça voto tolo. Não se comprometa com aquilo que você não vai cumprir. Ou se você se comprometer, faça o que for necessário, mas cumpra com a sua palavra diante de Deus, porque o seu compromisso não é com um homem, é com o Senhor. Não seja soldado na sua decisão, porque isso pode comprometer a sua vida, irmãos. Aqui nós estamos falando de testemunho, de confiança, de dizer: Deus, olha, eu estou aqui nessa situação, mas eu sei que o Senhor conhece o testemunho do meu marido e, consequentemente, o testemunho dela. Então, a primeira coisa, para que você veja a atuação desse Deus que vai além, tenha testemunho de fidelidade e obediência ao Senhor. Amém, irmãos? Porque sem isso, as outras coisas não vão trazer muito efeito. Os irmãos vão me perdoar, mas a secura, de fato, está secando muito a minha garganta hoje. Então, vou tomar água mais do que você percebe que eu faço. Só me perdoe, porque eu não sou um brasiliense, né? Então, é um negócio que eu ainda estou me acostumando. Mas Deus vai dar graça, amém, irmãos? Segundo, por que ela chega diante de Deus? Porque ela sabe, pelo histórico do que o seu marido viveu no seu ministério, que Deus honra os que são fiéis a Ele. Deus honra, irmãos. Olha, Eliseu pergunta à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. E aqui está a chave. Ela tinha algo, mas que talvez, olha só, a própria expressão dela: eu não tenho nada em casa. Porque a gente olha para coisas pequenas e muitas vezes não considera o valor que elas têm.
Porque qualquer coisa pequena que eu tenha infidelidade diante de Deus é algo muito grande, irmãos. Porque Deus pode usar isso de uma forma poderosa. Eu falo assim, eu não tenho nada não. Eu tenho lá um jarro de azeite. E a gente pergunta, o que vai fazer com um jarro de azeite? Era como se o profeta chegasse hoje para você e perguntasse, o que você tem em casa? Eu não tenho nada não, só tenho uma lata de óleo. Só tem um litrinho de óleo lá, que é o que sobrou da minha cesta básica, da minha compras. Só tem uma lata de óleo. Irmãos, veja uma coisa aqui. Ela tem fé e ela tem testemunho, mas falta algo mais. Falta algo para, fazer com que essa realidade aqui da vida dela fosse transformada. Ela fala, eu tenho um jarro de azeite, É o que ela tem. Mas sabe o que acontece? Da mesma forma que Deus honra o grande, Deus honra o pequeno, porque Deus não faz acepção de pessoas. Honra para Deus é honra. E esse jarro de azeite foi suficiente para o profeta pegar a palavra e dizer, é através daqui que Deus vai honrar você. Porque não está relacionado ao que você tem, mas está relacionado àquilo que Deus pode fazer na sua vida. Talvez o que você tem você não julgue de valor, mas Deus pode fazer algo grande através disso. Amém, irmãos? Ou seja, Deus honrou da mesma forma, que é o que nós vamos ver na sequência do texto, mas Deus honra da mesma forma a simplicidade e a limitação dessa mulher. A limitação. E de fato não era de se esperar que ela tivesse muita coisa, né? Quantas vezes Deus pode falar conosco e a gente fala assim, meu Deus, eu não tenho nada, eu só tenho 50 reais. Me ajuda, Senhor, mas eu não tenho nada, eu só tenho 50 reais. Que é isso aqui? Aí eu vou falar um negócio para vocês, um testemunho que eu vi. Você pode procurar esse testemunho do cidadão que vendia água no Rio de Janeiro. Alguém já viu? Sabe quanto é que ele começou? 50 reais. E hoje ele é palestrante, conferencista internacional, falando de finanças. 50, irmãos. O que isso aqui compra? Disse para mim aí no supermercado. Isso, ainda foi emprestado, não foi? É o que chegou na mão dele. O que você compra isso aqui hoje? Eu não sei você, mas lá por perto de casa o negócio está feio. A gente volta de lá com 2 negocinhos só, ainda tem que inteirar. Mas você acha que Deus pode usar isso aqui para fazer grandes coisas? Pode. E eu vou dizer para você, quando levantarem desafios de oferta alçada, nunca diga, Deus, eu não tenho o suficiente para dar. Porque se você tiver 50, 10, 5, faça, porque isso reflete a sua fidelidade ao Senhor. Aquele cidadão pegou uma grana emprestada, foi vender água, aí pagou o que ele estava devendo, já comprou novamente, foi fazendo isso, comprando, irmão, 50 virou milhões de reais. Primeiro porque ele tinha disciplina, estratégia. Imagina o que Deus pode fazer na nossa vida. Imagina, irmãos. Imagina como Deus pode operar na nossa vida. Entenda uma coisa, se você é um homem ou uma mulher fiel a Deus, Ele vai honrar você. A sua dificuldade de hoje não é nada. Não olhe para a sua dificuldade, olhe para Deus, porque Deus pode trazer sobre você algo sobrenatural. E foi o que Deus fez. Toma o jarro de azeite, é o que tem, é isso que Deus vai usar. Irmão, o que você tem na sua casa, o que você tem na sua vida, o que você tem na sua empresa, é isso que Deus vai usar para prosperar você em nome de Jesus. É isso que Deus vai usar para equilibrar a sua vida.
Irmãos, a angústia de uma pessoa que tem problemas financeiros é muito grande. Eu já vivi isso. Não é fácil, não. Mas acredite que isso que você talvez entenda como pouco, é aquilo que Deus, é aquilo que é suficiente para o Senhor usar, abençoar e fazer você ter uma virada na sua vida em nome de Jesus. Porque a solução não está no que eu tenho, a solução está naquilo que Deus tem, e Ele tem muita bênção para derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Então Deus não abandona, Deus não se limita, Deus honra aqueles que obedecem. Isso aqui vai alcançar, você vai alcançar a sua descendência. Porque foi o que aconteceu com ela. Ela não chegou lá dizendo que ela era fiel, chegou lá dizendo: meu marido é fiel. Mas ela sabe que Deus é assim, que Ele honra aquele e honra além do mais. A palavra diz em Êxodo 26, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A sua família, assim como você, vai ser guardada e alcançada da mesma forma pelo Senhor. E você vai prosperar, e os seus filhos vão prosperar em nome de Jesus. Porque basta você usar o seu jarro de azeite para ver o milagre sobrenatural que Deus vai fazer. Está aqui, Senhor, esse é o meu caso, essa é a minha situação, isso é o que eu tenho. E Deus falou assim: fechou, é tudo que eu preciso. Fé, testemunho e algo que eu posso usar. E foi o que Deus usou, irmãos. Ela tinha dentro de casa um tesouro que ela não conhecia, que ela não sabia, ou que ela não entendia, mas era. E era um tesouro. Quando nós olhamos para isso, nós podemos entender como o coração dessa viúva se volta de fato em fidelidade ao Senhor. Terceiro, se você quer ver esse Deus que age além daquilo que nós mesmos imaginamos, você não precisa de muita coisa. Você precisa de um elemento fundamental na vida de todo crente, que é o que? Fé. Tenha fé em Deus. Não se desespere, não se desiluda. Não se desiluda. Ela achava que tinha um jarro, mas pela fé, Deus já via várias vasilhas esborrando de azeite. Já havia azeite saindo por todos os lugares. Sabe por quê? Porque enquanto a viúva enxergava um jarro como possibilidade, o profeta, o homem de Deus, enxergava o sobrenatural do Senhor agindo na vida dela. Irmãos, quando muitas vezes nós estamos enxergando uma possibilidade pequena diante de nós, e isso está restrito à nossa humanidade, eu quero dizer para você, diante de Deus já tem um sobrenatural que está assim desatado sobre a sua vida, e Deus dizendo: eu vou abençoar essa pessoa pela sua fidelidade e fé de forma sobrenatural. Amém, queridos? Porque aquilo que é pequeno para mim é sobrenatural para o Senhor. Se a minha visão se limita a pequeno, mas Deus, Ele anda em sobrenatural, e Ele nos chama a andar sobrenatural. Ele nos chama a andar além daquilo que nós estamos vendo. Quando ela diz: eu tenho um jarro de azeite, o profeta pensa: eu já sei como é que Deus vai realizar um milagre sobrenatural aqui. É necessário. O profeta não pergunta mais nada. Você não tem outra coisa? Você não tem mais nada? Tem nem uma joia da família de valor? Não. Sabe por quê? Porque não precisa. Deus não precisa disso. Deus precisa de fé para tornar aquilo que nós temos aos olhos naturais pequeno numa manifestação sobrenatural do seu poder sobre nós.
Ah, pastor, mas a minha fé não alcança isso. Irmão, então peça primeiro por fé. Ore por fé. O que é que Jesus disse? Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esses montes: sai daqui e lança-te ali. Você já viu qual é o tamanho do grão de mostarda? Alguém que já viu? Irmãos, negocinho assim, ó, minúsculo. Agora veja bem, a palavra não está dizendo que a fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Ela está dizendo que a fé tem que ser como o grão de mostarda. Sabe por quê? Porque essa pequena semente, depois que ela germina e ela vem a nascer, ela se torna uma das hortaliças mais belas que existe. Você não imagina que tudo aquilo saiu daquele grão. Irmãos, Deus pode potencializar a nossa fé segundo a vontade dele. Eu disse assim: Deus, eu não tenho fé suficiente. Deus vai dar no teu coração a fé maior, a fé que você necessita, o nível de fé em que você precisa andar. Porque muitas vezes nós podemos nos desestimular com o pequeno. Lembra quando teve aquele momento que não choveu na nação de Israel? Porque Deus falou assim para Elias: ó, você vai orar para não chover e pronto. Assim, irmão, Deus é assim. Poxa, mas que coisa, é isso mesmo. Não vai chover mais, pode orar. Acabou, chuva, acabou. Só vai voltar a chover quando você de novo orar e manifestar fé. E foi exatamente isso que aconteceu. Elias andava nesse nível de fé. E quando ele orou para que a chuva viesse sobre Israel, ele perguntou assim: olha, o que vocês enxergam? E o que eles disseram? Nós enxergamos uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Uma nuvem como a mão de um homem que vem subindo ao mar. Ele falou assim: então essa pequena nuvem é o suficiente. Corre e vai dizer lá a Acabe: olha, arruma o teu carro e desce, porque quando a chuva chegar, você não vai conseguir mais. Uma pequena nuvem, na visão humana, é uma manifestação poderosa de bênçãos nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você enxerga uma pequena nuvem, mas Deus está mandando chuvas sem medidas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você enxerga uma pequena nuvem, mas as janelas dos céus já estão abertas sobre você, em nome de Jesus. Você só precisa ter fé para caminhar nesse processo. É isso. Ah, Deus, o meu negocinho aqui, o meu pequeno negócio não está indo muito bem, mas olha a pequena nuvem e veja a chuva de bênção sobre o seu negócio, em nome de Jesus, porque Deus vai abrir portas. Ah, Deus, eu sou autônomo, mas eu só tenho 1, 2, 3 clientes. Irmãos, enxergue a pequena nuvem, mas creia que existe algo sobrenatural que vai vir sobre a sua vida. Vai se abrir a janela dos céus. Nós temos que ser achados preparados. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós não estamos nos preparando como nós devemos nos preparar. Enquanto você estiver em dúvida, escuta o que eu vou falar para você. Enquanto você estiver em dúvida, essa chuva não vai vir. Mas eu não estou vendo, não tem problema. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. É isso que faz a diferença na nossa vida. A botija é pequena, mas daquela botija pequena, o que Eliseu contempla? Sustento. Uma botija pequena de azeite, Eliseu contempla sustento. Eliseu contempla a bênção. E mais do que isso, Eliseu contempla abundância na casa daquela viúva. Ele contempla, ele enxerga, irmãos. Ele vê isso. Ele consegue ter essa visão. Porque ela tinha um tesouro em casa e não sabia. Azeite servia para tudo. Tudo. Era para remédio, também era para combustível, era para acender lâmpada. Os soldados colocavam azeite ali no
do escudo para que o couro não ressecasse. Irmãos, tinha uma infinidade de utilidades para azeite, ou seja, ela tinha um mercado, ela tinha um nicho de mercado grande, onde ela podia chegar e fazer aquele azeite se tornar o quê? Sustento. Sabe por quê? Porque fé é o suficiente para nos fazer andar no sobrenatural de Deus. Quando você recebe, diga amém. E para eu concluir, eu tenho que entender que eu só posso chegar diante desse Deus que vai além, se eu crer que Ele vai além. E aqui, irmão, nós falamos de limitação. Limitação. Porque Deus já prepara. O profeta recebe a informação. Não tenho nada, eu só tenho um jarro de azeite. E ele diz, vai o quê? Olha, vai. Pega emprestado. Conhece alguém aqui no seu vilarejo, onde você mora? Pega emprestado. Vai com todo o seu vizinho. Ô vizinho, tem uma panela vazia aí? Empresta aí, por favor. Te devolvo amanhã. Tem uma panela vazia aí. Imagina ela andando de casa em casa. Ei, tem uma panela vazia aí. Como é que uma pessoa com necessidade vai pedir panela vazia, irmão? Vai pedir panela cheia. Tem uma panela cheia de comida para mim aí? Estou com fome. Tem uma panela aí do almoço? Não. Eu acho que as pessoas até acharam estranho, porque ela fala assim, ó, estou precisando de uma panela vazia. Aí o povo assim, pronto. Vai comer vento? Está vendo o processo que Deus começa a fazer? Porque aquilo que nós não compreendemos, nós não podemos questionar. Aquilo que nós compreendemos, nós só devemos acreditar no que Deus vai fazer. E muitas vezes eu sei que tem algumas coisas na nossa vida que nós não estamos compreendendo, mas nós estamos questionando. Deus está dizendo, eu vou fazer. Você está dizendo, mas não vai dar certo. Deus está dizendo, a vasilha é vazia. Não, mas a vasilha tem que ser cheia. Irmão, obedeça ao Senhor. O profeta disse, vá atrás de vasilha vazia e pronto. As pessoas não podiam entender, mas ele entendia. Ele disse ainda, olha, e não traga poucas. Anda aí. Depois que você fizer isso, você fecha a porta, fica sozinha, pega o azeite que você tem e começa a colocar nas vasilhas. Vasilhas, 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 vasilhas. Multiplicação, multiplicação. Deus pegando aquilo que nós temos com fé, tornando aquilo pequeno algo grande. E vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e vasilhas. Nós podemos ser limitados, mas o nosso Deus não é. Porque, irmãos, sabe quando o azeite parou de jorrar, como o pastor falou? Quando acabou as vasilhas. E se ela tivesse ido no outro vilarejo, pegasse mais vasilhas, era mais azeite. Mas vamos entender que aqui se chega à necessidade do que ela precisava. Mas ela tem, a partir daí, algo poderoso na sua mão. Agora, veja uma coisa, algo determinante. O que Eliseu diz para ela? Empreste vasilhas vazias, quantas você puder. Ela fez isso? Sim ou não? O que Eliseu disse para ela? Depois que você tiver com as vasilhas, entra na tua casa e fecha a porta. Você não precisa, irmãos, fazer uma exposição. Olha aqui como eu sou abençoado. Olha aqui, irmãos. Entra, fecha a porta, você e teus filhos. Esse negócio aqui é entre você e Deus. Entenda que tem situações na tua vida que é entre você e Deus. Então resolva você e Deus, em nome de Jesus. Não exponha a sua vida, principalmente para pessoas que não vão lhe ajudar. É você e Deus. O que ela fez? Entrou e fez exatamente a instrução, exatamente aquilo que o homem de Deus havia mandado.
Irmãos, tem duas coisas que eu aprendi recentemente com o pastor Manuel Lima. Nós temos que diferenciar opinião de conselho. O que é opinião? Hoje eu cheguei, era como se eu chegasse hoje e falasse assim: Aparecido, eu quero ir com esse blazer. O que você acha? Eu acho melhor sem. Mas eu vou com blazer. Porque é só opinião. Eu quero comprar um sapato azul ou amarelo. O que você acha? Amarelo. Mas acho que eu quero o azul. Isso é só opinião. Então não se chateie quando você pedir uma opinião de você e não seguir, irmão. Isso é só opinião, isso é só balizamento. Agora tem pessoas que pedem conselhos. E quando eu vou pedir um conselho a alguém, eu não consigo entender como é que eu vou a uma pessoa, peço um conselho e faço o contrário do que ela disse. Né? Eu imagino, eu espero que não, né? Porque isso acontece lá em Manaus. Mas já veio algumas pessoas assim com o pastor Sandro. Olha, pastor, a minha situação é essa. Ai, pastor. Eu, pastor, meu filho, faça isso. O caba sai daqui e faz tudo ao contrário. E quer ser abençoado? Não vai ser. Não vai ser. Porque aqui houve instrução. E da instrução houve obediência. Obediência. Agora tem uma palavra aqui, irmãos, que eu não posso deixar de tratar, porque isso aqui também é algo muito importante. Versículo 7. Quando tudo aconteceu, que ela pegou e encheu todas as vasilhas, tudo, ela voltou lá com o homem de Deus. Ela voltou. Sabe aqueles 10 leprosos, sabe? Que foram curados por Jesus? Jesus falou assim: olha, vocês vão lá, né? Depois você volta. Quantos voltaram, irmãos? Um só. Um só voltou para glorificar a Deus. Um só. E os outros falaram: recebi a minha bênção. Eu sei que aqui na Inácia não tem ninguém assim, mas lá em Manaus tinha um bocado que era assim. Recebe a bênção e some no trilho, ninguém se vê mais. Meu Deus do céu, sumiu. E por que é importante você voltar? Primeiro, para glorificar Deus. E dizer assim: olha, da forma que Deus mandou, eu fiz e aconteceu. E isso também reflete o testemunho. Mas aqui no versículo 7 tem algo muito importante, olha só. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse, ela contou, olha só, Senhor Eliseu, eu fiz como o Senhor mandou, peguei, encheu tudo ali, quando acabou, parou. Sabe o que o profeta disse a ela? Leia na sua Bíblia. Primeiro ele diz: vá, venda o azeite, porque a intenção desde o início era essa: transforme o azeite em dinheiro. Para o quê? Para suprir as suas necessidades. Mas aqui ele coloca uma ordem que deve ser entendida por nós. E também deve ser, foco da nossa obediência. Porque primeiro ele diz: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa primeira prioridade deve ser zelar pelo nosso nome. Provérbios 22 diz: melhor é um bom nome do que muitas riquezas. Vá, primeiro, resolva o seu problema de dívida. Vá lá. E depois você vai viver do que sobrar. E por que isso? Porque para Deus o que importa em primeiro lugar é o nosso testemunho, é a nossa vida. E nós estarmos por aí devendo o nome no SPC não é testemunho. Irmãos, rede social hoje é uma coisa, que você, infelizmente, mas eu não sei se tem alguém aqui que já viu alguma vez alguém que está devendo você, Alguém que está devendo você, comprou de você, não pagou ainda. Aí a pessoa põe lá um story,
aqui no Coco Bambu, comendo um delicioso camarão. Uma minha vontade de matar, velho. Minha vontade de pegar pelo pescoço, assim, sabe? Dizer, cria vergonha na sua cara e vai pagar o que você deve. E depois você pode ir até para Dubai e comer carne com ouro. Mas primeiro pague o que você deve. E foi o que ele disse para ela. Venda, pague a sua dívida. Pagou, pronto, você se resolve com o que vai sobrar. Se mantenha. O impulso, o empurrão, ele deu. Mas ele olha para o caráter, porque ela chegou lá reivindicando a fidelidade do marido. E ele falou assim, sabe, muito bom. Essa fidelidade está diante de Deus, mas agora vá e limpe o nome do seu marido diante dos homens. Limpe o seu nome, pague a sua dívida. Quando Deus lhe abençoar, irmão, em nome de Jesus, se você tem dívida, pague. Pague, deixe de comprar roupa, deixe de ir em restaurante caro, deixe de ir no shopping e pague a sua dívida, porque é mais importante o seu nome limpo. O seu nome, sabe, um testemunho. Porque você vai ver que a partir daí Deus vai fazer coisas ainda muito maiores na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé que meu tempo já se foi. Eliseu perguntou para aquela viúva, o que você tem na sua casa? E a pergunta de Deus hoje para você é, o que você tem na sua vida? O que você tem na sua vida? O que você tem? No meio dessa situação que você está passando, o que você tem? O que você tem, irmãos? Que você pode usar de maneira grandiosa a favor do reino de Deus? O que você tem? O que você tem que você pode dizer ao Senhor, Senhor, isso que eu tenho? Talvez, eu não sei, a situação dessa mulher seja uma situação de alguns aqui, com problemas que tem que ser resolvidos. E da mesma forma Deus está dizendo, o que você tem? Porque muitas vezes sabe o que a gente fala? Ah, minha vida não tem mais jeito. Pronto, irmão, você liberou uma palavra que vai prender você no mundo espiritual. Sua vida não tem jeito, quem disse? Tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre? Não é não, pau que nasce torto o carpinteiro de Nazaré ajeita, arruma. Ele arruma. Ele é bom na plana, ó. Bom. Você precisa deixar Deus planear você um pouquinho às vezes, viu? Deixa Deus planear aí, irmão. Algumas coisas se alinharem, se ajustarem. Pau que nasce todo na mão de Deus se arruma. Eu creio em nome de Jesus. Você tem pouca fé? Você pode alcançar níveis mais excelentes de fé no Senhor. Porque aqui nesse texto que nós estamos falando de azeite, para nós hoje, azeite é claro, né? Você vai comprar azeite aí de outra forma. Mas o entendimento de que o Espírito Santo de Deus é o azeite, é o óleo que vem sobre nós. É aquele que desce sobre nós para nos fazer, sabe, irmãos, a cada dia melhores. E é esse azeite, o primeiro azeite que Deus quer multiplicar. O azeite da presença dele em nós. Para que através dessa presença a gente consiga andar. Você não sabe o que fazer com o que você tem? Deus sabe fazer. Porque Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, e aquelas que não são para confundir as que são. Ou seja, o poder de Deus, como o apóstolo Paulo disse, se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada, só tenho fé. Deus vai falar assim, opa, é o que eu precisava. Era o que eu precisava, ó, que coisa boa. Algo que está na sua vida, que você julgue irrelevante, escute o que eu estou falando,
qualquer coisa na sua vida que você julgue irrelevante, para Deus não é. Para Deus não é. A palavra diz que Ele levanta do pó o necessitado e o faz assentar príncipes. Ele pega aquele que está lá embaixo e leva a posição de honra. Ele levanta do pó necessitado. Sabe por quê, irmãos? Porque a lógica de Deus é sempre para cima. A lógica de Deus é sempre para mais. Não existe subtração na matemática de Deus. Sempre que alguma coisa está sendo subtraída, pode botar aí na sua agenda, é o diabo. E você não está tendo discernimento. A questão é, o que você tem hoje para dizer: Senhor, isso é que eu tenho a oferecer a Ti. É isso que eu tenho a entregar ao Senhor. Eu estou precisando de tal situação, Deus, mas a minha fé está nesse nível aqui. Eu preciso de mais. Preciso de mais. E se você precisa de mais, vem aqui que eu vou orar por você em nome de Jesus, para que a fé se manifeste. A fé é um dom de Deus. O homem por si só não gera fé no seu coração, não, irmãos. A fé é um dom de Deus. Dom de Deus para salvar. Dom de Deus para fazer ir adiante. Dom de Deus para corrigir. Dom de Deus para tantas coisas. Mas é sempre necessário dar um passo. Se você der um passo de fé para dizer: Senhor, essa é a situação, essa é a circunstância, é isso que eu tenho, você vai fazer exatamente o que Deus precisa para erguer você nessa noite, para viver algo novo e sobrenatural com Ele, em nome de Jesus. Enquanto